Eu estava sentada na última fileira da igreja, no canto direito, perto da porta dos fundos. Como se eu fosse uma convidada qualquer. Uma prima distante, uma vizinha que apareceu só pela comida. Não a mulher que tinha acordado às 5 da manhã por 20 anos para preparar o café da manhã dela antes da escola. Não a mulher que tinha vendido as próprias joias para pagar a formatura de enfermagem. E com certeza não a mulher que tinha acabado de comprometer 3 anos da própria aposentadoria para bancar aquele casamento. Quando a música começou e as portas se abriram, eu vi. Ela entrava de braço a dar com aquela mulher, a mãe biológica, aquela que tinha sumido quando a menina tinha 3 anos e reapareceu 3 meses atrás, toda produzida, cheia de desculpas prontas e nenhum centavo no bolso. E lá estava ela, sorrindo para as câmeras, segurando o braço da Júlia como se tivesse algum direito. Como se tivesse sido ela quem limpou vômito no meio da madrugada. Como se tivesse sido ela quem aguentou birra de adolescente, quem pagou dentista, quem ensinou a fazer arroz. Eu senti meu peito apertar, as mãos gelaram, a igreja inteira olhava para elas duas, emocionada, enquanto eu fingia que estava tudo bem. Mas não estava. Deixa eu te contar como eu cheguei até ali. Meu nome é Sandra, tenho 58 anos, moro em Perdizes, São Paulo, num apartamento de 2 quartos na rua Caiubi, perto daquele Pão de Açúcar na esquina. Trabalho há 32 anos como auxiliar administrativa num escritório de contabilidade. Nunca ganhei muito, mas sempre paguei minhas contas em dia, sempre tive o nome limpo, sempre fui uma mulher de palavra. Conheci o Marcelo quando eu tinha 33 anos. Ele era viúvo, meio largado, tentando dar conta de uma filha pequena sozinho. A Júlia tinha acabado de fazer 3 anos. A mãe dela, a Camila, tinha ido embora de casa quando a menina ainda usava fraldas. Simplesmente sumiu. Deixou um bilhete em cima da geladeira, dizendo que não tinha nascido para ser mãe e que precisava viver a própria vida. Nunca mais deu notícia. Não ligou no aniversário, não mandou dinheiro, não quis saber se a filha estava viva ou morta. Eu e o Marcelo nos conhecemos na fila do Banco do Brasil, ali na Pompeia. Ele estava nervoso, tentando pegar um empréstimo para pagar a creche da Júlia. Eu ajudei ele a preencher uns papéis. A gente conversou, tomamos um café na padaria da frente. 3 meses depois, estávamos namorando. 6 meses depois, eu já morava com eles. E foi assim que eu me tornei mãe. A Júlia me chamava de tia Sandra no começo, mas com o tempo, quando ela tinha uns 7 anos, ela começou a me chamar de mãe. Eu lembro do dia. A gente estava voltando da escola dela a pé, subindo a Heitor Penteado. Ela segurou minha mão e falou baixinho: "Mãe, posso comer sorvete hoje?" Eu fingi que não era nada, mas quando cheguei em casa, tranquei a porta do banheiro e chorei de felicidade. Eu criei aquela menina. Acordava às 5h30 todo dia para fazer o lanche dela antes de sair para o trabalho. Pegava 2 ônibus para buscar ela na natação. Ajudava com lição de casa, mesmo sem entender nada de matemática. Brigava quando ela ficava no celular até tarde. Ensinava ela a cozinhar, a lavar roupa, a se cuidar. O Marcelo, ele era um bom homem, mas era acomodado. Trabalhava como motorista de aplicativo, sem carteira assinada, sem nada garantido. Ganhava hoje, gastava amanhã. Nunca teve previdência, nunca juntou dinheiro. Sempre fui eu quem segurou as pontas. Sempre fui eu quem pagava aluguel, luz, água, mercado. Ele ajudava quando podia, mas no final das contas, a casa era sustentada por mim. E eu nunca reclamei, porque eu amava ele. E porque eu amava a Júlia. Há 2 anos, quando a Júlia fez 23, ela conheceu o Rodrigo, um rapaz bonito, educado, trabalhava como engenheiro civil. A família dele tinha grana, apartamento próprio no Sumaré, carro do ano, viagens para a praia todo mês. Eu vi que ele era sério, vi que gostava dela de verdade. Fiquei feliz. 1 ano e meio depois, eles noivaram. A Júlia estava nas nuvens, começou a planejar o casamento
Queria fazer na igreja do bairro, a paróquia Nossa Senhora Lourdes, e uma festa num buffet bonito perto do Pacaembu. Ela me mostrava fotos no Instagram, vídeos no TikTok, falava de vestido, de decoração, de lua de mel em Campos do Jordão. Eu só sorria, mas por dentro eu sabia que a gente não tinha dinheiro para aquilo. Foi aí que o Marcelo veio conversar comigo. Ele sentou do meu lado no sofá, com aquela cara de cachorro sem dono, e disse que a Júlia estava sonhando com esse casamento faz tempo, mas que ele não tinha condição de bancar, e me perguntou se a gente conseguia dar um jeito. Eu respirei fundo, olhei para ele, olhei para Júlia, que estava no quarto dela, grudada no celular, toda empolgada, e eu pensei que ela merecia. Ela sempre foi uma boa menina. Eu decidi que ia dar esse presente para ela. Foi quando eu cometi o erro da minha vida. Fui até a agência do INSS na Barra Funda e fiz 3 empréstimos consignados. 3. O primeiro de R$ 15.000, o segundo de 12.000, o terceiro de 8.000. No total, R$ 35.000. As parcelas iam comer quase 60% da minha aposentadoria pelos próximos 3 anos. Mas eu assinei, porque era pelo sonho dela, porque eu era a mãe. Com esse dinheiro eu paguei o vestido de noiva, que custou R$ 7.000 numa loja chique da Oscar Freire, o buffet, que foi R$ 16.000 para 150 pessoas, a decoração, que custou R$ 5.000, o fotógrafo 4.000 e mais um monte de coisinha que foi somando, convite, lembrancinha, aliança, sapato, maquiagem. O Marcelo ajudou com o que pôde, 1.000 aqui, 500 ali, mas o grosso fui eu. E durante esses meses eu trabalhei feito louca, fazia horas extras, levava marmita para o escritório para não gastar com almoço, parei de comprar roupa, parei de sair. Minha vida virou casa, trabalho, banco e casa. Mas eu estava feliz, porque a Júlia estava feliz. Até que 3 meses antes do casamento, a Camila reapareceu. Foi num domingo, a gente estava almoçando. Eu tinha feito macarronada, a campainha tocou, o Marcelo foi atender e quando ele voltou, ela estava atrás dele. A Camila. Cabelo pintado, roupa da moda, maquiagem perfeita, parecia uma atriz de novela. Entrou na sala com um sorriso enorme e falou para a Júlia que a tinha encontrado. Eu fiquei congelada. A Júlia ficou de pé, pálida, sem acreditar. O Marcelo ficou sem reação e a Camila começou a chorar. Começou a falar que tinha errado, que tinha sido imatura, que tinha passado anos se arrependendo, que tinha feito terapia, que tinha mudado, que queria recuperar o tempo perdido, que queria conhecer a filha de novo. A Júlia, coitada, não sabia o que fazer. Olhou para mim, olhou para o pai e então, com a voz trêmula, ela abraçou a mãe biológica. Foi aí que começou tudo. A Camila passou a aparecer toda semana. Levava a Júlia para almoçar fora, ligava todo dia, mandava presente. E a Júlia, que tinha passado 20 anos sem mãe biológica, começou a se apegar, começou a falar dela com carinho, começou a postar foto das duas juntas no Instagram, com legenda do tipo reencontro, segunda chance, amor de mãe. E eu comecei a sumir das fotos. A Camila não trabalhava, não tinha dinheiro, morava de favor na casa de uma amiga na Lapa, mas tinha lábia, tinha charme, sabia falar bonito, sabia conquistar, e a Júlia estava caindo feito patinho. 2 semanas antes do casamento, eu ouvi uma conversa. Eu tinha chegado em casa mais cedo porque o escritório tinha liberado a gente antes do horário. Quando abri a porta, escutei vozes na sala. Era a Júlia e o Marcelo. Eu fiquei parada no corredor, escondida. A Júlia falava para o pai que estava pensando e que queria que a mãe dela entrasse com ela na igreja. Houve um silêncio.
O Marcelo respondeu sem jeito, lembrando que fui eu, a Sandra, quem pagou tudo. E a Júlia cortou irritada, dizendo que sabia, mas que a Camila era a mãe de sangue dela e que isso era diferente. Disse que eu entenderia, pois eu sempre entendia. Meu estômago revirou. O Marcelo insistiu, pedindo para a Júlia pensar bem, lembrando que eu me endividei por ela e que estava pagando parcelas de empréstimo que iriam durar 3 anos. Mas a Júlia o interrompeu, dizendo que era grata, mas que isso não mudava o fato de que a Camila era a mãe de sangue dela e que ela queria a Camila do lado dela no dia mais importante da vida dela. E então ela disse algo que me destruiu. Falou que, além do mais, eu era só a esposa do pai dela, que eu não era a mãe de verdade. Eu saí de casa sem fazer barulho. Desci as escadas, sentei num banquinho da praça em frente ao prédio e chorei. Chorei até não ter mais lágrima. Naquela noite, quando voltei, fingi que estava tudo bem. A Júlia me abraçou, toda carinhosa, e disse que queria me pedir uma coisa. Queria que a Camila entrasse com ela na igreja e perguntou se eu não me importava. Eu forcei um sorriso e disse que claro, que o dia era dela. Ela sorriu, aliviada, e saiu correndo para o quarto. O Marcelo me olhou, sem graça, mas não disse nada. E foi nesse momento que eu tomei uma decisão. Na semana seguinte, eu voltei ao buffet. Conversei com a dona Teresa. Pedi para ver o contrato. Tudo estava no meu nome. Tudo. O buffet, a decoração, o bolo, os doces. Eu era a contratante. Eu tinha o poder de cancelar. Mas eu não cancelei, ainda não. Fui até a loja de vestidos, conversei com a vendedora. O vestido estava pago, mas ainda não tinha sido retirado. Eu pedi para colocarem uma observação exigindo que a liberação fosse feita apenas com a presença da contratante. Fui até o fotógrafo, mesma coisa. E então, 2 dias antes do casamento, eu fiz a jogada final. Eu liguei para o Rodrigo, o noivo. Pedi para conversar com ele pessoalmente. A gente se encontrou numa cafeteria perto do metrô Clínicas. Eu contei tudo. Os empréstimos, as parcelas, a humilhação, o que a Júlia tinha dito. E então eu perguntei se ele sabia que eu tinha pagado aquele casamento sozinha. Ele ficou branco e perguntou como assim sozinha. Eu expliquei que o sogro dele não tinha dinheiro e a Camila também não, que fui eu com 3 empréstimos consignados na minha aposentadoria. Perguntei se ele achava justo eu ser tratada como uma intrusa no casamento que eu paguei. Ele baixou a cabeça e concordou que não era justo. Eu suspirei e pedi ajuda, dizendo que só queria o mínimo de respeito. Ele prometeu que ia conversar com a Júlia. Mas conversou nada, porque no dia seguinte a Júlia me ligou furiosa, gritando, perguntando como eu tinha coragem de fazer fofoca para o Rodrigo e tentar estragar o casamento dela. Eu desliguei na cara dela. No dia do casamento, eu cheguei na igreja às 2 da tarde. Peguei meu lugar, última fileira, canto direito. Vi todo mundo entrando, amigos, parentes, colegas de trabalho. Vi a Camila chegando, toda produzida, como se fosse a rainha da Inglaterra. E então começou a cerimônia. Quando a Júlia entrou de braço dado com a Camila, sorrisos largos, câmeras clicando, eu respirei fundo. E então, no meio da cerimônia, na hora da troca de alianças, meu celular vibrou. Era uma mensagem da dona Teresa, do buffet, dizendo que o pessoal já estava montando tudo lá e pedindo para eu confirmar o pagamento final. Eu digitei, cancela tudo, agora. Ela respondeu perguntando se eu tinha certeza. Eu respondi, absoluta. A festa ia ser às 6 da tarde, num buffet no Pacaembu. Quando os convidados chegaram lá, depois da igreja, não tinha nada. Nada. Nem decoração, nem comida, nem bolo. Só um salão vazio e a dona Teresa na porta explicando que a contratante tinha cancelado tudo. O telefone do Marcelo explodiu. O telefone da Júlia explodiu. O Rodrigo me ligou, desesperado, perguntando pelo amor de Deus o que tinha acontecido. Eu atendi e falei calma que aconteceu que eu cansei de ser carteira.
Cansei de ser escada, cansei de ser usada. Disse que se eles queriam a Camila, então que deixassem ela pagar a festa. E desliguei. Hoje, 3 meses depois, eu moro sozinha. Me separei do Marcelo. Vendi minha parte do apartamento, mudei para um kitnet em Pinheiros, pequenininho, mas só meu. A Júlia tentou me ligar várias vezes. Eu não atendo. O Marcelo também. Eu bloqueei. Ainda tenho 2 anos e meio de parcela para pagar. Minha aposentadoria está apertada, mas eu durmo em paz, porque eu finalmente entendi uma coisa. Amor que não vem com respeito não é amor, é exploração. E eu não nasci para ser usada.